quero pedir a você que abra sua Bíblia em Lucas, ou projeta Lucas, capítulo 10, o verso 38 a 42. Nós vamos dar uma passeada hoje aqui na Bíblia. Lucas 10, versículo 38 a 42. Amém? Hoje eu não digo que nós celebramos, mas hoje nós estamos no dia 2 de novembro. E os irmãos sabem que hoje, muitas pessoas vão ao cemitério, e hoje é o culto de finado. Mas hoje eu quero pregar para vocês sobre vida. Os mortos cuidem dos seus mortos. Mas nós temos que viver a nossa vida de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Hoje é um dia muito triste para muitas pessoas. Para muitas pessoas ainda que não conhecem o amor do Senhor. Eu coloquei como tema dessa mensagem a importância de caminharmos com Jesus. A importância de caminhar com Jesus. Ou a importância de estarmos com Jesus. Isso faz toda a diferença. Eu vou usar esse texto e depois eu quero usar o texto de João, para que a gente entenda a mensagem desta noite. Para que Deus fale profundamente ao coração de cada um de vocês e daqueles que estarão também ou estão nos assistindo, ou que irão nos assistir depois, para que o Espírito de Deus possa confirmar no coração aquilo que a sua palavra tem nos orientado como cristão. Irmãos, nós, antes de entrarmos nisso aqui, nós sabemos que hoje também é um dia onde nós estamos chorando, aonde a comunidade, um defende, outro não defende, mas serve de lição para nós. Serve de lição para nós. Essa semana nós ouvimos e vimos a tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu pessoalmente, eu recebi também uma notícia muito triste de um filho de um amigo meu da infância na minha cidade. E foi muito forte aquilo. E às vezes a gente não acorda para uma realidade. Eu ouvi nesse congresso, gente, eu recebi tanta coisa nesse congresso. Eu e o pastor Nelson e outros pastores que foram ali com a gente. Foi muita coisa. Fomos ministrados em muitas coisas. Olha, eu diria uma coisa para você. Se fosse possível, eu ficaria lá o tempo todo. Nem queria vir. Mas a gente tem que vir para a nossa realidade. E eu ouvi uma frase que me fortaleceu. Uma frase que o pastor disse, o apóstolo lá disse: profeta não é bem aceito. Profeta não é bem amado. Profeta sempre está sozinho. E eu sou um profeta.
não porque eu quero declarar por mim mesmo, mas por aquele que me chamou e me escolheu para falar. E eu sei que aqueles que me ouvem tiram uma conclusão muitas vezes errada, mas a realidade está aí presente. Está aí presente. Eu até orei a Deus e disse: Pai, ainda bem que tu recolheste o teu servo, porque ele não suportaria ver o que eu vi, e que muitos lá viram. Quando eu digo para alguns irmãos aqui, para cuidar dos seus filhos, para orientar no caminho do Senhor, o pastor pega muito no meu pé. Esse colega meu, por amizade, por andar com pessoas erradas, ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele. Ai, pastor, não fala decapitado, não, cortaram a cabeça dele. Porque se aquilo que a gente não vê, a gente não toma um rumo na nossa vida. E sabe por quê, irmão? Por causa de drogas. E aí eu pego no pé de pai, eu pego no pé de mãe. Porque o pastor é chato, o pastor é isso e aquilo. Eu estou pegando no pé, sabe por quê, irmão? Porque lá fora, a gente tem visto vários relatos agora na televisão, de pai e de mãe dizendo o quê? O que é que os pais estão dizendo? O que é que as pessoas estão falando? Foi escolha deles. Eles tiveram oportunidade de mudar. Mas eles não mudaram. Por que eles não mudaram? Porque eles não quiseram. E aí culpa a sociedade. Amanhã alguém pode estar culpando a igreja. Sabia disso? Porque a gente precisa procurar alguém para culpar. A igreja. A igreja. O mundo lá fora não está de brincadeira, irmão. O satanismo está fazendo trabalho para destruir famílias, para destruir jovens, para destruir adolescentes. E a gente muitas vezes não sabemos o que fazer. Eu sei o que fazer. Porque os nossos filhos não vivem o maior tempo conosco. Ele vai para a escola, lá nós não sabemos quem é, quem não é. Olha o resultado. Mais de 117, a maioria tudo jovem, a maioria tudo adolescente. Sabe para quem fica o sofrimento? Para os pais. Por quê? Papai faz tudo, mamãe faz tudo, para aquilo que eles querem, mas não para aquilo que deveria fazer. E aí a gente chora, porque o que nos resta é chorar, lamentar. Mas ele não quer vir para a igreja. Ele não tem o que querer para vir para a igreja. Ele tem que vir. Você tem que ensinar para ele um bom caminho. Sabe por quê? Porque quando ele tiver maior, com uma idade maior, ele vai dizer na sua cara: você não me manda. E não manda mesmo, porque ele vai para onde ele quer. Quantas mães não estão hoje chorando? Filho gerado em oração, mas filho que se rebelou. Por que se rebelou, pastor? Porque em casa o almoço era a vida da igreja, ou era a vida do pastor, como muitos assim fazem. Ninguém gosta de mensagem assim, irmão. Ninguém gosta de palavra assim. Mas o resultado é esse que nós estamos vendo aí. Esse é o resultado. Eu disse para minha esposa, eu louvo a Deus, porque esse meu irmão, o Senhor recolheu antes dele poder presenciar o que fizeram com o filho dele, porque ele ia caçar esse cara que fez aquilo com o filho dele. Eu tenho certeza que ele faria isso, porque eu conhecia ele. Decapitaram, sem dó. A imagem que eu tenho aqui no meu celular é muito triste. Eu fiquei uma noite sem dormir, só vendo aquela imagem. E você imagina a imagem que você viu na televisão, com aqueles
aquelas pessoas sendo ali. Eu não estou falando dos policiais, irmão. É triste também para aqueles que foram, para a família que ficaram. Mas, irmão, enquanto eu for um pregador da palavra, eu vou falar para você a verdade. Sabe por quê? Porque eu tenho filhos. Tenho 2. E eu não quero perder nenhum deles para drogas, nenhum deles para criminalidade. Os meus joelhos são dobrados todos os dias em favor da vida dos meus filhos, agora em favor também da minha nora. Oro pela minha filha lá no Nordeste, pelo meu neto. Oro todos os dias. E eu não vou me cansar de orar por eles, porque eu não quero receber uma notícia como eu recebi desse filho de um amigo meu. E os bandidos, quando querem fazer as coisas, eles não têm dó. Eles fazem. Eles fazem. Antônio Bertoldi? Antônio Bertoldi é a rua do Antônio. Está vendo aí, irmão? Ao vivo. Não é Rede Globo, não é Bandeirante, não é SBC. Ao vivo. Aconteceu isso agora aqui no nosso bairro. Uma família inteira foi assassinada. Ah, mas o pastor é chato. O pastor cobra demais. Irmãos, se você me ama ou não me ama, eu vou continuar pregando a verdade. O que eu quero é que nenhum dos meus se percam. Assim disse Jesus na sua palavra. Ore pelos seus filhos, porque amanhã ele vai crescer. Ele não vai estar no seu controle, mas ele vai estar no meio de muitas pessoas que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Eu só queria ter ficado lá, naquela ministração, recebendo tudo daquilo que Deus permitiu com que eu contemplasse com a minha visão. Mas vamos à palavra para que você entenda. Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim: indo ele a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentado aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta, ela estava muito agitada, de um lado e para o outro, ocupando o seu tempo no serviço. Então se aproximou-se Jesus e disse... Ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que a minha irmã tenha me deixado aqui sozinho, fazendo esse serviço? Respondeu então o Senhor: Marta, Marta, por que você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Marta. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Irmãos, a importância de caminhar com Jesus é nós renunciarmos muitas coisas que são nos oferecidas para poder nos tirar da presença de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, para esta passagem, a gente vê uma Marta preocupada em fazer os afazeres da casa, e a gente vê uma Maria deixando
as coisas que poderiam estar fazendo com a sua irmã, mas estar aos pés de Jesus. Eu chamo a atenção diariamente da nossa igreja. Olhe as escolhas que vocês estão fazendo. Para agora, tudo é bênção. Para agora, tudo é maravilhoso. Mas eu quero para amanhã. Amanhã, muitas coisas que nós deixamos de fazer hoje, vai fazer falta amanhã. E amanhã nós vamos dizer e vamos falar: ah, se eu tivesse ouvido meu pai. Ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Ah, se eu tivesse prestado atenção na palavra que foi ministrada naquele domingo, que eu saí daqui fumegando, chateado, aborrecido, porque parece que o pastor só fala comigo. Teve um abençoado lá no Cedro que disse que na última pregação que eu fiz lá, eu estava pregando para ele. Esqueceu ele que lá tinha quase 70 pessoas. Eu disse: sempre quem está devendo, sempre puxa para si uma mensagem. Quem está devendo sempre está puxando para si aquela palavra que foi ministrada para dizer: está vendo que o pastor só falou comigo? Esquece que não é só você que está aqui. Eu creio que temos aqui umas 30 pessoas, mais ou menos isso. Não sei se é. Nós temos umas 30 pessoas. Se você pegar para você e sair daqui com raiva de mim, amém. Sabe por quê? Porque Deus está falando contigo. Se você sair daqui com um sorriso alegre, né? Sem querer ficar com raiva de mim, é porque a palavra não falou. Porque eu estou aqui realmente para isso. Porque antes que eu fale para você, Deus fala primeiramente para mim. Porque, irmãos, eu vou ser sincero com você. Hoje eu levanto de madrugada, eu oro diariamente agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho meus 2 filhos na igreja. Eu tenho meus 2 filhos no caminho do Senhor. Eu tenho um colega meu que me liga e me pede, diz: pastor, ora pela minha família. Não em si pela família, por ele e pela esposa, mas ora pelos meus filhos, minhas filhas. O que está acontecendo, pastor? Estão no candomblé. Foram para o candomblé. Conheceram a palavra. Participaram de escola bíblica dominical. Estava na frente de ministério. E como é que pode agora, pastor, ir para o candomblé? Minha filha, pastor, está se prostituindo, está saindo com 3, 4 caras. Ore por mim, ore pela minha filha. É batizada. De antemão estava na adoração, fazendo parte do coral. Eu olho e ouço aquilo, irmão, não é com alegria, é com uma tristeza muito grande. E sabe o que Deus fala comigo? Redobre a oração pela vida dos seus filhos. Porque quem conhece a história de pastor sabe muito bem disso. O pastor está pregando na igreja, está levando a palavra, pregando. Enquanto isso ele tem filhos que estão vivendo tudo ao contrário. E a comunidade está falando, sabe o quê? O filho do pastor está ali bebendo. Encontrei o filho do pastor na biqueira. Encontrei a filha do pastor lá no prostíbulo. Eu oro, irmão. Vocês não sabem o preço que eu pago pela vida dos seus filhos. Vocês não sabem. Você não sabe, Ailson. Você não sabe, Martins. Você não sabe, Antônio. Eu vou dar nome aqui, estou dando nome. Você não sabe, Maico. O quanto eu oro pela vida dos filhos de vocês, que talvez nem vocês orem como eu oro.
Eu tenho uma irmã ali, ó. Fique em pé, irmã Eva, por favor. Essa irmã aí, ó, está aqui na igreja, nos cultos. Ela perdeu um filho para as drogas. Quase ninguém aqui sabe. Ela sabe hoje o dia que como está o coração dela como mãe. Ela perdeu um filho para a droga. Não foi isso, irmã? Chega perto dela e conversa com ela, como foi a vida dela. Pode sentar, irmã. Um dia quando você sentar com ela vai falar. Ela vai dizer: foi criado na igreja, pastor, mas se desviou, saiu, deixou de obedecer. Eu estive presente. Por isso eu falo com convicção. Eu não sou um pastor que fala aquilo que nunca viveu e que nunca viu. Amanhã não chorem quando perderem os seus filhos, porque vocês não lutam por eles. Vocês fazem tudo o que ele quer, mas ele não obedece aquilo que deveria obedecer. Não é só aqui na nossa igreja não, irmão, que eu estou falando. Eu estou falando para milhares de pessoas, que eu espero que ecoe isso nos ouvidos, no coração de cada um. Ela é mãe, ela sabe qual é a dor que ela tem sentido. Eu queria que Deus pudesse abrir os olhos e dissesse assim, e visse o sofrimento de uma mãe segurando e dizendo: meu filho não, o meu filho não. Como nós assistimos agora, nessa semana inteira. Por mais bandido que ele seja, coração de mãe nunca vai ver algo diferente na vida do seu filho. Porque sai das entranhas. Sai do coração. Chora a noite em dia. E ainda se pergunta: Deus, aonde foi que eu errei na educação do meu filho? Deus, aonde foi que eu falhei? Como uma mãe recentemente, eu fiz de tudo, eu dei de tudo, eu trabalhei para dar para ele aquilo que ele queria. Uma mãe recebe um policial em casa, 2 policiais em casa, e diz: olha, viemos aqui buscar o seu filho porque ele acabou de assaltar e roubou uma pessoa com um relógio. E aquela mãe foi fantástica. Chamou o filho, já começou perguntando, já começou batendo, disse: foi para isso que eu te criei? Porque às vezes nós damos tudo para os nossos filhos, mas nós não damos aquilo que é essencial. Nós não damos aquilo que é essencial para os nossos filhos. Nós criticamos muitas vezes as mães e pais, que quando ele conduz o filho à igreja, quando ele traz o filho para aprender os princípios da palavra do Senhor, não abre mão disso. Não abre mão. A primeira luta nossa é com a nossa casa. Eu preciso lutar para que a minha família venha para a igreja, que a minha família faça parte da igreja e viva a igreja, não simplesmente um visitante na igreja. Se você quiser a foto, depois eu mando para você no particular, que eu tenho quase todo mundo aqui, para você ver o que aconteceu com aquele jovem, e o que tem acontecido com milhares de jovens. E sabe disso tudo, irmão, que a coisa mais triste é que a maioria daqueles jovens conheceram a palavra de Deus, foram evangelizados, foram discipulados, foram batizados, mas a palavra não entrou, não penetrou no coração como semente de crescimento. Não é somente trazer, mas é a gente viver isso. Quando nós olhamos para Marta, nós vemos uma Marta preocupada com as coisas. E quantas Martas nós temos, irmãos, no Brasil e no mundo inteiro? Quantas Martas? Nós não queremos ouvir palavra de confrontação.
Nós queremos ouvir aquilo que faça um ego. Está vendo aí? Você está vendo aí? Mas palavra que nos traga, que nos chame a uma responsabilidade, nós não queremos. Nós escolhemos outras coisas. Mas Maria não. Maria é aquela que talvez seja eu e você. Está indo para onde? Vou para a igreja. Para a igreja? E ainda ri. Você não já mora lá. É melhor estar na casa do Senhor do que estar no mundo. É melhor estar naquela arca fedorenta, aonde vários animais peidavam e cagavam e mijavam. Você imagina o cheiro que existia dentro daquela arca. Mas só aquela família se salvou. Meus queridos, meus amados, as coisas é muito sérias. As coisas não é como a gente imagina. A gente precisa, de repente, ouvir tantas outras coisas. Eu fico pensando como nessa semana eu fiquei, nesses 5 dias de oração, de jejum, ouvindo aquelas ministrações, ouvindo o milagre acontecendo, ouvindo o testemunho de pessoas falando, testemunhando do que Deus fez, do que Deus está fazendo. Mas também ouvi uma preocupação muito grande. É que nós estamos cansando de igreja. Nós estamos cansando de igreja. Eu falo esse termo igreja, irmão, porque na verdade é que nós estamos cansando de templo. Do templo. Porque a igreja a gente é em qualquer lugar. Ou de repente nós também não somos em qualquer lugar. Porque tem lugar que você não fala aquilo que você é. Você é crente. Para não perder uma promoção, para não perder uma oferta, você diz o quê? Não, eu só vou numa igreja, né? Como muitos vai no domingo. Eu só vou numa igreja. Não assume que é crente em Jesus Cristo porque tem medo de perder a promoção, de perder a oferta que está sendo ali oferecida. Porque nós estamos pensando no agora, nós não estamos pensando no amanhã. Eu sei que é duro, irmão, pregar dessa forma. Eu sei que é duro pregar dessa maneira. Mas é a forma que a palavra sempre nos mostra e nos revela. Jesus mesmo falou: vocês estão me seguindo ou vocês estão comigo, é porque eu multipliquei os pães. Era pela comida, era pelo pão. Não era para entregar a vida mesmo para o Senhor, mas era por aquilo que Jesus estava oferecendo. Como tem muitos que batem a porta dessa igreja. Pastor, quero uma cesta básica. Pastor, quarta-feira eu venho para o culto. Pastor, domingo eu venho no culto. Mas me socorra, eu preciso de leite para as crianças. Eu preciso, pastor, que o Senhor me dê um pacote de fralda. Pastor, eu preciso que o Senhor me dê. As pessoas querem a religião, querem a igreja hoje somente para receber, mas ela não quer dar nada. Quantas e quantas pessoas têm batido a porta dessa igreja? Tem até pessoas se reconciliando naquele momento, para amolecer o nosso coração e a gente dizer assim: olha aí, está se reconciliando com Jesus, que maravilha, agora vai mudar. E no final das contas o quê? Não mudou nada. Aí vai esperar daqui a um mês para bater na porta de novo. Mas só que agora eu estou mais esperto. Agora aqui ninguém vai dar nada. Sabe por que não vão dar nada? Porque não querem mudar, querem somente o alimento. Mas não querem o alimento verdadeiro, que é a palavra. Não querem ter uma vida transformada. Não querem. Para dar esmola hoje, nós temos que ter sabedoria e discernimento.
Porque tem muito que acha que crente é besta. Como muitos aqui do bairro, vai lá naquela igreja que eles dão. Aqui no bairro é assim. Todas as pessoas que chegaram aqui, chegaram por indicação de alguém do bairro que disse, ó, naquela igreja pode ir lá que o pastor dá. Agora cuidado. Eu vou fazer como fizeram comigo, que até hoje eu estou esperando essa cesta. Faz 30 anos que eu espero uma cesta da Universal, do Reino de Deus. Quando eu fui lá pedir, e sabe o que o pastor falou? Nós vamos mandar uma equipe de ação social ir na sua casa, para ver a sua necessidade. E até hoje eu estou esperando por essa cesta. Não morri pela graça e pela misericórdia de Deus, porque Ele mudou a minha rota. Mas porque eu servi a Ele. E sirvo a Ele. A gente aqui não, a gente se desespera. Não, vamos dar para o bichinho. E não pense que é dando esmola que você vai alcançar a salvação eterna. Porque se fosse assim, a gente era espírita. De fazer bondade. Achando que as coisas é pela bondade. A salvação é Jesus Cristo da nossa vida, para mudar a nossa vida. E assim é muito de nós, irmãos, hoje. Assim é muito de nós. Tenha sabedoria, irmão. Porque o dinheiro que você ganha, ele é suado. O dinheiro que você ganha é um dinheiro que você deixa a sua família em casa e vai trabalhar para ganhar. Não para estar dando para qualquer pessoa, porque o nosso coração é mole, não. Precisamos endurecer o nosso coração de vez em quando, nessa parte, para saber por que você está vivendo dessa forma. Por que você está vivendo desse jeito? A Débora ali, o pai dela tem uma empresa de reciclável. Conversa com a Débora depois. O que é que o pai dela, o que ela ouvia quando ela ia buscar essas coisas na mão dessas pessoas que catavam? Hoje o catador não quer mais catar. Sabe por quê? Porque a bolsa destruidora de família é dado pelo governo federal, chamado Bolsa Família. Aonde ninguém quer trabalhar mais. Há uma escassez de motorista de caminhão, há escassez de pessoas para trabalhar em várias áreas. Por quê? Porque não querem trabalhar mais, porque o governo dá um salário. Um salário de miséria para que a pessoa continue sendo miserável, para ele fazer dessa pessoa uma marinete. Aí você não vê mais o cara indo atrás de latinha, indo atrás de plástico, indo atrás de papelão. Tem alguns que não se renderam a isso. Mas a maioria, irmãos, a maioria se renderam ao Bolsa Destruição. Porque está recebendo para comprar uma... É coiote aquilo? Aquela cachaça coiote? Corote. Sempre está com 2, 3 latinhas de corote. Graças a Deus que eu estou liberto faz 30 anos, né? Nem o nome eu sei. Ainda bem que vocês sabem. Não é que vocês bebem, mas vocês sabem. Corote. Por quê? Porque aquilo mata a fome e destrói. Não destrói somente a pessoa em si, mas destrói a família inteira. Mas é por falta da pregação do Evangelho? Não, não é. É porque o Evangelho é transformação de vida e muitos não querem serem transformados. Muitos não querem mudança. Muitos não querem transformação da sua vida. Não é porque a palavra está guardada, não. A palavra está sendo ministrada. Hoje ninguém pode dizer que nunca ouviu falar-se de Jesus, porque hoje por onde você anda, Jesus está sendo pregado, Jesus está sendo anunciado. Mas a primeira coisa é: o que é que eu vou ganhar se eu entregar minha vida para Jesus? O que é que Ele vai me dar?
Irmãos, eu nunca tentei para isso, mas esta semana eu atentei para isso, porque não é só o pastor pregar, mas o pastor precisa ser também ministrar. Para trazer comida para as suas ovelhas. Porque tem pastor que não se mexe, tem pastor que não lê Bíblia, tem pastor que não lê livro, tem pastor que não participa de congresso nenhum, porque ele acha que ele já é Deus. E sem falar irmãos e crentes. E às vezes a Bíblia durante a semana não foi nem aberta, foi só conduzida. Da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, ou da sala para o quarto, e ali ficou. Só conduzida. Irmãos, para que nós não choremos amanhã, vamos lutar hoje. Vamos se acordar hoje. Vamos viver hoje. Para que quando chegar o tempo de tribulação, o tempo de luta, o tempo de dificuldade, nós possamos estar em pé. Para lutar por todas as coisas. Eu tenho um pai enterrado, eu tenho mãe enterrada, eu tenho um irmão enterrado, eu tenho irmã enterrada. Mas hoje isso não abala o meu coração. Não me abala. Porque eu preciso lutar pelos meus e lutar por mim. E como é bom quando a gente escuta essas coisas. Todos nós aqui já ouvimos falar sobre a igreja da Coreia, a maior igreja do mundo. E hoje a gente vê que essa igreja está passando para a China, aonde os irmãos se reúnem na casa, escondido, para ler a palavra, porque sabe que se for pego, são mortos, são assassinados, são levados a negar Cristo para poder viver. E a gente vive num país livre. Um país onde nós possamos colocar na camiseta: eu amo Jesus, Jesus é tudo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas nós não conseguimos, irmãos, nos reunir para adorá-lo, para glorificá-lo. Nós não temos tempo para poder ouvir o ensinamento da sua palavra. Porque nós temos coisas a fazer que não seja Deus, que não seja Jesus. Essa igreja da Coreia, por isso que é bom a gente participar desses encontros, ouvir outros pastores, ser ministrado. O pastor veio de lá recentemente, disse que lá, quem está lendo o livro, a Cida está lendo o livro, de repente a irmã Karina vai ler esse livro, está lendo esse livro. O pastor que esteve lá recentemente, ele disse, era a igreja do monte, que existia 12 salas de aproximadamente de 8 a 15 mil pessoas se reunindo para orar. Das 12, 10 estão fechadas. Porque o povo, alguns morreram e outros abandonaram a fé. Aonde era uma igreja que orava fervorosa. Irmão Martins agora só tem duas salas de 12. Olha que decadência nós cristãos estamos vivendo. Nós queremos o entretenimento. Nós queremos os cantores gospel. Nós queremos o coach. Mas nós não queremos a palavra. A palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que nos enche. A gente não quer. É chato, realmente é chato. É chato tirar um tempo para ler a Bíblia. É chato tirar um tempo para orar pela família. É chato. E isso, irmão, não está acontecendo somente no Brasil, não, está no mundo inteiro. O esfriamento, ele é real. E a gente olha, irmão, como nós olhamos esses dias que eu estava ali. Como é que Deus pode reunir 500 homens
entre homens e mulheres, para estar debaixo de um bambu, no sol, no mormaço, tomando só água, bebendo café e tomando chá, das 10 às 6 horas da noite, ouvindo pregação, ministração, adoração, quebrantamento, gente se jogando no chão. Deus ainda é tremendo, irmão. Só se enche quem quer buscar. Ele só vai encher quem quer buscar. Não há um enchimento sem busca. E muitas buscas, ela tem sido na nossa vida diferenciada, mas não aquela que a gente precisa buscar. Está vendo aí, Aldo? Está vendo aí quem esteve de manhã? Quando nós nos posicionamos, o que foi que o diabo fez hoje à noite? Quando nós, em ponto de guerra, representando cada lugar deste bairro, o que acabou de acontecer a 2 quadras da igreja? A 2 quadras da igreja, o que aconteceu? Um assassinato de uma família inteira. Porque nós estávamos guerreando, pedindo a família para o Senhor, pedindo os jovens, pedindo os adolescentes, pedindo as crianças para Jesus. Nesta manhã, nós estávamos aqui guerreando. Satanás, com a sua fúria, se levanta. Nós estamos brincando de igreja, irmão. Nós estamos brincando de ser crente, mas na verdade há uma guerra, há uma luta constante com a nossa vida. Se você não se posicionar, se você não criar coragem, não adianta você reclamar amanhã. De repente é por dívida, de repente é porque não conseguiu vencer as batalhas do dia a dia. Como acontece com muitos empresários, com muitos comerciantes, que olha para o problema, não vê solução nele. E aí a solução que tem é ouvir a voz do diabo dizer: pega uma arma e tira a tua vida. E vai ser tudo selecionado, tudo resolvido. Mas a igreja não, ela está dizendo: lute, batalhe, vá em frente. Deus vai te dar a saída, Deus vai te dar a solução. Você sabe o que é isso, irmão? Nós estamos numa guerra desde quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Não é de hoje que você está guerreando e batalhando. Antes não. Antes nós éramos dele. Fazíamos tudo o que ele queria. Olha, vai para a gandaia, vai para a bedeira, vai fazer isso, vai mentir, vai roubar, vai destruir, vai fazer coisa. Hoje, como nós somos de Cristo, declaramos que Cristo é nosso Salvador, ele fica furioso. E aí vai destruindo pessoas, vai destruindo famílias. Porque esse é o papel dele. Esse é o papel dele. Eu estava falando para minha esposa ontem não, hoje. Um pastor amigo meu pegou pneumonia e foi para o hospital. Chegou lá, pegou uma bactéria, morreu. A minha cunhada, o médico disse: olha, não tem solução. Daqui é para o caixão. Daqui é para a morte. Minha esposa ouviu. Deus tirou ela daquela UTI. E ela me aguarde quando eu chegar lá. Para eu falar para ela, dizer: Deus te deu uma chance de você se arrepender da vida pecaminosa que você vive, adorando outros deuses. Mas Deus também deu para minha esposa a oportunidade de falar para o marido dela. Sabe por quê? O que o marido dela falou para minha esposa?
Cadê esse Deus que diz que é tão poderoso, que deixa a minha amada no estado desse da UTI, entre a vida e a morte? Deus usou a minha esposa para falar para ele. Eu disse para ela hoje, eu digo, aquelas palavras que você falou para o teu cunhado, está remoendo dentro dele até hoje. Mas eu preciso falar para ela, Deus te deu a oportunidade para você se arrepender. Se arrepende enquanto tem tempo. Sabe por quê? Porque ela não adora o Deus verdadeiro. O Deus dela é o Deus que está no candomblé. Serve o candomblé. Está lá servindo ao diabo. Ele não faz mal para ninguém. Só ela que não enxerga. Porque ele cega a nossa visão. O diabo nos cega. E ela está lá. Mas ela vai ouvir de mim, dizer, ou você entrega a tua vida para Jesus, ou se prepare. Hoje pela manhã a Cida estava falando aqui. Eu queria que Deus abrisse a visão de vocês para vocês verem o inferno. Eu vou começar a orar desse jeito. Deus, abra a visão da nossa igreja para ela contemplar o inferno. Não precisa levar lá não, mas só para contemplar. O que a Cida falou hoje aqui, diz que o pai dela de noite, ele via o inferno. Porque ele fazia parte desse centro de macumba. Era macumbeiro o pai dela. Da Cida ali, a Cida Rocha. E ela falou para o pai dela, busque o Senhor. Entregue a sua vida para Deus. Porque nós estamos brincando, irmão. Nós estamos brincando de igreja, estamos brincando de evangelho, estamos brincando de ser crente. Às vezes nós precisamos pedir a Deus, Senhor, abre a minha visão para mostrar o que está lá na frente que eu não estou enxergando, para que a gente pelo menos se conscientize de que nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Porque lá não tem mais volta. Chegou lá, não tem mais volta. Jesus já falou, já disse isso. Mas parece que a gente precisa viver isso para poder acreditar. Eu não quero acreditar. Aliás, eu quero acreditar, só não quero viver aquilo. Porque é melhor você acreditar que existe o inferno como existe o céu, e você queira ir para o céu. É melhor você acreditar do que ir lá, viver aquilo lá. É porque a gente vê pouco ou a gente ouve pouco. Recentemente agora saiu no YouTube umas mães de santo revelando que a preta Gil está no escuro, está na escuridão. Eles lá, que eles sabem ver essas coisas, eu não sei. E eu não quero nem ver, só quero comentar aquilo que eu ouvi, mas não quero ir lá. Que ela está num lugar escuro. E não é somente ela, tem milhares e milhares de pessoas que estão na escuridão. Não porque a luz se apagou, é porque a luz está clareando, mas a pessoa não quer a luz, ela prefere as trevas. Pastor, como é que eu faço para viver sempre na luz? Sempre viver na palavra, sempre acreditar na palavra. Sabe por que há um esfriamento na nossa vida, irmão? É porque nós abandonamos a palavra. Ou abandonamos a palavra ou olhamos a vida do outro. Parece que a nossa vida ela é baseada na vida do outro. Eu só vou para a igreja se eu ver lá o irmão tudo santo. Aqui não é lugar de santo não, irmão. Aqui é lugar de pecador que se arrepende. Porque se todos nós formos santos, não tem sentido nenhum. Aqui é um hospital, você entra doente, você é curado. Como disse o pastor, muito entra numa igreja, ele é curado, muitos ficam e outros vão. Já está curado, então vão. Mas tem um que permanece para poder receber aqueles que estão doentes. E aí você se frustra. Pastor,
Cadê fulano? Fez uma outra escolha. Cadê ciclano? Fez a outra escolha. Agora pergunta se está tudo bem, longe dos caminhos do Senhor, distante do Senhor. Nós sempre temos algo para dar. Eu sempre tenho. Ou você pode dizer assim, o pastor é chato, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Pronto, eu já dei uma contribuição para você. Sou chato. Já dei uma contribuição. Ah, o pastor é uma bênção. Que bom que eu sou uma bênção. Mas seja também você uma bênção. Não só diga que o pastor é uma bênção, que o irmão é uma bênção. Seja você também uma bênção. Porque aquilo que o outro é, você também pode ser. Então, quando ele diz isso, ele declara isso. O que nós temos no nosso coração, irmão, é uma esperança viva do poder de Deus. É algo poderoso. É algo que a gente não pode tirar de nós, daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. O casado, eu pergunto: você está lendo a Bíblia, Miguel? Alguém pode dizer, mas ele é casado, pastor. Ele já saiu debaixo da sua saia, saiu debaixo do seu teto. Filhos casados não saem, continua sendo filho. A gente orienta. Quando eu chego no céu, a primeira coisa que o irmão Jair faz e pergunta: ô pastor, como é que está lá o meu filho? Como é que está Martins? Eu digo, o senhor não vai ficar com raiva de mim, não? Não, está falhando em algum ponto lá. É mesmo, pastor? É. O senhor puxa na orelha dele e diga que fui eu. Mas o que é? Quantos anos tem teu pai? 68 anos. Não perde um culto. Não perde uma escola bíblica. Que lição, hein? Que lapada na gente, né? Não perde. Sua mãe tem quantos anos? 64. Não perde um culto. Não perde uma escola bíblica. 64 anos já era mestre. Ou formado em PhD, não sei que troço que tem mais de tanta sigla. Mas está lá na igreja, servindo ao Senhor. Ansiosa para o domingo chegar, ansioso para os dias chegar. E outra coisa, irmão, anda-se daqui para a casa do Vadinho, dá o quê? Da igreja para lá dá uns 4 quilômetros assim. 4 quilômetros. Eles andam a pé, irmão, 4 quilômetros para ir fazer um culto de oração na casa do irmão Vado, que é um irmão que tem um problema no joelho, que não pode se locomover. Quando a gente está lá, ou eu, o Martins, ou a irmã Leila, a gente vai buscar ele, porque ele não pode. A esposa tem mal de, como se fosse mal de Pax, treme. A gente, irmão, está a 500 metros da igreja. Às vezes nós estamos a 1 quilômetro da igreja, e a gente tem carro. Mas a gente tem dificuldade para vir nos cultos, para orar, para se fortalecer. Semana que vem, dia 15, nós vamos lá na casa do outro irmão, Vaderico. Vadico, né? Oi? Valderico, nós vamos lá. Tem um irmão que vai reunir a gente, vai de barco. 20 minutos de barco. Calcula aí, 20 minutos, você que anda de carro, quantos quilômetros você faz? Ele vem de barco, atraca o barco e anda 6 quilômetros a pé para a igreja. Um homem daquele não perde uma escola bíblica. A esposa dele morreu recentemente. Com 2 meses o homem já estava na escola, já estava nos cultos. Eu digo, meu irmão, pastor, eu vou ficar em casa para quê? E quantos anos tem ele? 80 e poucos anos. São inspirações. Eles precisavam mais ir para a igreja, irmão.
O irmão Lucas, 92 anos. Interessante que no último domingo a gente fez um trabalho lá. Eu estava pregando e não sei, Deus me levou para a área do dinheiro. Ele me chamou depois do culto e disse: pastor, vem aqui. Digo: fala, irmão Lucas. Todos os dias eu tenho orado pelo Senhor, mas eu senti do Espírito Santo que eu preciso dar R$1.000 para comprar um micro-ônibus. Eu vou dar em 2 vezes, tá bom, pastor? Eu digo: tá bom mesmo. Chamei os diáconos, chamei a presidente. Ele abriu a carteirinha dele, tirou R$500, entregou para a irmã Leila, disse: isso aqui é para o ônibus. No mês que vem eu vou dar outro. Eu digo: Jesus amado. Só porque eu falei, só porque eu preguei, eu disse: o que é que adianta você acumular tesouro nesse mundo? Ele foi lá e abriu e deu o dinheiro para comprar o ônibus, o micro-ônibus. Deus só vai falar, meu irmão, com você se você tiver intimidade com Ele. Não espere ouvir Deus falar com você se você não tiver intimidade com Ele. Você pode falar de Deus: Deus me guarda, Deus me protege, Deus me faz isso, Deus me faz aquilo. Você está dando ordem para Deus aonde você deveria receber de Deus a palavra para você viver. E é coisa que a gente vai descobrindo no secreto e sendo revelado em público. Pastor conhecido meu que está indo para o Bambu disse: cara, quando o pastor disse R$1.000, ele disse: você pode até parcelar. E ele parcelou. Ele disse: cara, quando eu fiz o primeiro, no segundo, no terceiro, foi liberado uma ação que eu tinha de R$100.000. O negócio é sério. Ele falou para mim: o negócio é sério, rapaz, olha aí que coisa. Mas eu não fui com essa intenção de troca. Eu fui com a intenção de dar R$1.000. Aí o outro vai pregar, disse: eu precisava de 200 mil. Eu fui lá, na hora que o apóstolo chamou, eu fui lá e dei 1%. Aí depois falou, disse: não deu 3 meses, aquele 200 mil chegou. Não é barganha, irmão. É a gente se desprender de valores. Se aquele menino dos 5 pães e dos 2 peixes tivesse amor àqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, não tinha alimentado multidão e ele não tinha voltado com os cestos para casa para saciar a fome da família. É isso que eu aprendo, irmão. Por isso a gente precisa estar nesses ambientes onde a nossa fé é igual àquele cântico, ela é provada. Lembra desse cântico? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance mais de quê? De eu crescer. Mas a gente segura, a gente amarra, a gente só quer que Ele faça, mas a gente não quer fazer. Irmãos, que essa palavra nessa noite, se ela não falou com você, ela tenha falado comigo. Porque eu quero viver isso, né? Eu quero viver isso. E não importa quantas pessoas vão caminhar comigo, o que importa é que eu preciso caminhar. Não é a quantidade de pessoas que vão comigo, mas é a minha caminhada. Porque a importância de caminhar com Jesus é a importância de amá-lo, de ver se cumprindo as suas promessas na nossa vida. É não você chorar, mas é você saber que o tempo chegou. Como disse o pastor Nelson, um irmão da igreja, chegou para ele e falou: eu quero ir para o céu, pastor. O pastor disse: oh, que bom. Hoje mesmo, irmão. Você está doido, pastor? Eu quero ir para o céu, mas meu irmão, mas para ir para o céu você precisa morrer. Morrer nesse mundo para viver com Ele na eternidade.
Você está doido, pastor? Aquele Nelson é cheio de graça. Foi ele que pregou uma mensagem aqui que a mãe esqueceu o seu filho. Quando foi para Jerusalém, disse: até a mãe esqueceu o filho. O Nelson, ele tem um humor muito grande de saber como colocar as coisas. Mas essa é a realidade da nossa vida. Ore mais, irmãos. Ore mais. Busque mais. Para que você não se frustre na sua luta, na sua batalha. Porque no final de tudo isso, só vai restar o Senhor Jesus. Mais nada. Os amigos vão embora. Os amigos, que são muitos interesseiros, eles vão embora. Mas Jesus não. Jesus vai continuar. Ele vai estar conosco.